Olá, minha gente. Recentemente eu estava pensando, eu preciso gravar um vídeo respondendo perguntas para poder ter toda a experiência de ser um youtuber. E como o único vídeo que tem perguntas para eu responder aqui é o do Enem, tô aqui para falar de Enem novamente. O Vini Cândido pediu para ler minha redação e aqui está ela. O ser humano, diante das incertezas da vida, sempre se reconfortou por meio de crenças. Prova disso são os diversos dogmas que surgiram em diferentes civilizações ao longo da história. Contudo, a violência faz-se presente nesse cenário através da intolerância religiosa. No Brasil, essa problemática é acentuada devido à grande variedade de manifestações e, ainda que o Estado defenda a liberdade de culto, é notório a discriminação existente, sendo necessário, pois, ações voltadas para amenizar essa situação. Segundo o sociólogo Sérgio Buarque, a miscigenação foi um fenômeno extremamente benéfico. De fato, ela promoveu uma grande diversidade de correntes religiosas. No entanto, a intolerância entre pessoas de diferentes credos põe em xeque princípios constitucionais e é evidenciada em situações como a quebra de monumentos religiosos, a reprodução do preconceito na fala de padres e pastores e podem chegar até violência física. Constitui-se assim um crime que deve ser coibido. Além disso, nota-se que o Brasil, embora constitucionalmente laico, possui uma tendência ao cristianismo. Prova disso são os símbolos religiosos, como a cruz, presente no interior de prédios públicos, e as vantagens concedidas a igrejas, como a isenção de impostos e doações de terreno. Nesse cenário, ocorre a valorização de uma crença em detrimento de outras, fato que incentiva a discriminação e precisa, portanto, ser evitado. Dessa forma, fica clara a necessidade da amenização do quadro de intolerância religiosa no Brasil. Para tanto, deve haver uma maior rigidez na pena daqueles que cometerem crime contra o sentimento religioso, aumentando o tempo de detenção. Aliado a isso, o Estado manter-se laico, evitando incentivar uma crença específica por meio da retirada dos itens religiosos de prédios públicos e o fim dos benefícios concedidos às igrejas, para assim criar uma sociedade mais respeitosa. Essa minha redação recebeu a nota de 880. Eu vou deixar aqui embaixo o PDF com a minha redação para quem quiser dar uma olhada. Eu tirei 160 pontos na primeira competência, quer dizer que tem uns errinhos de ortografia aqui. Logo de cara eu achei uns 3. Eu esqueci até de escrever palavras, gente. Na conclusão era o Estado deve manter-se e eu escrevi o Estado manter-se. Eu fechei os 200 pontos na segunda competência, quer dizer que eu compreendi o tema e que eu consegui desenvolver um texto a partir disso. Eu falei de história, eu exemplifiquei minha argumentação, eu citei sociólogo. Citei, assim, eu só taquei o nome dele lá e disse que ele achava. Na terceira competência eu ganhei os 200 pontos também, quer dizer que eu consegui organizar minhas ideias em um texto coerente e eu consegui argumentar, meus argumentos fizeram sentido. Na quarta competência eu também fechei os 200 pontos, quer dizer que meu texto estava articulado bonitinho. Eu taquei conectivo, era dessa forma, nesse cenário, além disso, pois meus parágrafos cada um tinha introdução, tinha um desenvolvimento e tinha conclusão, tudo conectado entre si e os parágrafos também estavam conectados entre si. E na quinta competência eu caguei, eu tirei 120. Na verdade eu sabia que não ia funcionar, porque eu mandei aumentar o tempo de prisão, o que não foi muito sensato da minha parte, mas eu não sabia o que botar. Tipo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu argumentei lá que a intolerância religiosa podia chegar a casos graves de agressão e que isso era perigoso. No segundo parágrafo, eu já fui falar que o Estado era conivente com a intolerância em alguns casos. Aí quando chegou à conclusão, eu tinha que dar uma solução para cada problema. Eu acho que a proposta de intervenção para o lance do Estado estava ok, mas eu viajei muito nessa de aumentar o tempo de prisão. Era melhor eu ter colocado conscientização. Brincadeira, não bota conscientização. O Hendrik Edward pediu para fazer um vídeo falando como eu me preparei pro Enem. Eu vou logo dizendo que eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Para começar a história, eu não tinha horário de estudo, nunca tive, não consigo obedecer. Eu assistia a aula de tarde, de segunda a sexta e sábado de manhã na escola. Eu também não acordava cedo para estudar, então meu horário de estudo era sempre à noite quando eu chegava. E como é que eu estudava, né? Não tinha segredo não, minha gente. Eu sentava minha bunda na cadeira, pegava o caderno, lia o que o professor escreveu na sala para tentar lembrar da aula, pegava o livro e ia fazer algumas questões. Se eu não conseguisse fazer as questões, eu ia ler o capítulo do livro ou ia assistir alguma aula no YouTube. Eu ia de boa, assim, eu decidi o que eu ia estudar na hora, tipo, eu tinha assistido 7 horas de aula antes, então eu vim assim, eu não tô entendendo nada desse assunto, então é melhor eu estudar ele. Eu dosava meu estudo baseado no que eu precisava ou o que eu queria naquele momento. Eu acho que não é um absurdo eu dizer que eu cheguei para fazer o Enem e eu não tinha parado para estudar todos os assuntos.
principalmente pro lado de humanas e linguagens. Mas não se engane, eu assisti aula de todos os assuntos que iam cair no Enem, eu fiz questão de todos os assuntos que podiam cair, nem que seja nos simulados. Porque sim, eu fiz simulado com a bexiga, porque as minhas notas da escola eram as notas dos simulados que ela aplicava. E ainda teve outros simulados além, então eu fiz para a base dos 10 simulados no ano. E isso ajuda, né? Porque são questões, você vai treinando. Vocês devem ter notado que meu estudo era voltado muito para fazer questão. Primeiro eu tentava fazer a questão para depois ver assim, não tô conseguindo fazer isso aqui. Por quê? Como vocês sabem também, no terceiro ano eu me esforcei bastante para melhorar minha redação, porque era a disciplina que eu era mais fraco. Então eu fiz um bocado de redação, eu tenho todas elas aqui, eu contei, foram 35. E considerando que eu tive 40 semanas do início do ano letivo até o Enem 2015, foi quase uma redação por semana. A maioria dessas redações não foi corrigida, mas as que foram me ajudou muito a enxergar os meus erros. Eu saí de ficar tirando 680 no início do ano para tirar 880. Então era assim, eu aprendi as técnicas de escrita, do que pode e o que não pode fazer. Na sala de aula com a professora, eu tinha uma professora muito boa. E em casa eu ia treinar bastante minha escrita, ia ler também várias coisas sobre vários temas para poder ter a capacidade de argumentar. Eu lia revista, tipo a Carta Capital, a Isto É, a Veja, todas elas têm nos sites as edições anteriores. Elas lançam uma nova revista e a da semana anterior já está no site para você ler de graça. Então eu sempre li algumas matérias que eu achava interessante que pudessem ser tema de redação. A única revista que eu comprei foi essa Atualidades. Ela tem 2 edições no ano e ela tem um monte de matéria interessante. Eu saía grifando tudo que eu achava bonito. Eu ainda tinha uns amigos que faziam um cursinho de redação fora da escola. Eles faziam tipo zilhões de redação por mês. Então eu sempre pedia para ver algumas redações deles e copiava na cara de pau mesmo. Via a linha argumentativa e dizia que show de bola, menino, como é que tu pensasse isso aqui? Vou copiar. E além disso tudo, eu ainda assisti alguns vídeos no canal do Descomplica, que eles escolhiam um tema e comentavam várias coisas que a gente podia utilizar na nossa redação. Então deu pra perceber que eu fui super atrás de melhorar minha redação, porque em todas as outras eu conseguia desenrolar alguma coisa, mas redação eu estava horrível. O Agnaldo Dias pediu pra eu gravar um vídeo falando dos assuntos mais cobrados no Enem. Mas Agnaldo, eu não sei. Eu nunca conseguia, assim, identificar os assuntos das questões. Eu ficava, o assunto desse aqui é história do Brasil. Dessa outra aqui, figuras de linguagem. Tudo que eu sei é que vai cair uma questão de logaritmo na prova de matemática e vai ser a mais difícil da prova. Isso sempre acontece. Ano passado eu fui seco, assim, eu paguei cálculo, eu vou fazer essa questão aqui. Não fiz. O Alisson Norberto pediu para eu dar dicas de como normalmente eu interpreto questões. E deixa eu ver aqui que nem eu sei. É um amontoado de confusão aqui de pensamento que, puf, sai a resposta. Pra mim é assim. Não, minha gente, eu não sei explicar como é que eu interpreto, não. Vamos fazer uma questão aqui para vocês verem. Observe o cartoon. O cartoon é um tipo de texto de natureza essencialmente simbólica. Relata um fato universal e atemporal. Na situação apresentada, há um grupo de cidadãos diante de um caminho que deve ser trilhado a partir da ética. Partindo-se do que foi representado e sugerido, conclui-se que... Aí agora a gente lê as alternativas e vai tentando eliminar as que não tem nada a ver. Letra A. A ética deve ser entendida como um processo interativo entre todos os cidadãos que praticam escolhas semelhantes. Acho que não dá para eliminar essa daqui agora. A decisão ética situa-se no homem quando ele escolhe os seus valores, suas finalidades, o caminho que pretende seguir. O caminho que pretende seguir tá interessante esse negócio. C. As ações éticas são entendidas de fora para dentro, como compreensão do mundo, na perspectiva do fortalecimento dos valores pessoais. Cada pessoa deverá escolher por si mesma os seus valores e ideias, ou seja, praticar a autoética. O sujeito não é responsável por suas ações e por seu modo de agir na sociedade. Ele segue o caminho dos outros. Essa letra E a gente joga fora porque, tipo, na imagem tem gente se jogando aqui e tem gente considerando ir pelo caminho, né? Agora eu vejo que a letra A eu também elimino, porque ela vai falar a mesma coisa, que a ética é um processo interativo, é um processo em conjunto entre todos os cidadãos, quando a gente vê na imagem que é um processo individual. Então a gente tem B, C e D. Eu elimino a letra C porque ela vai falar o oposto, né? Que a ética vem de fora para dentro, quando na verdade é de dentro para fora. Então eu estou entre a letra B e D, que ambas vão falar nesse sentido, que é a decisão do próprio indivíduo. Entre essas duas eu fico com a letra B, porque tem muito mais a cara do cartoon, né não? Tem o caminho que a gente pretende seguir. A letra D vai falar de uma autoética, que eu não sei nem se é uma coisa que existe, mas enfim, botaria B, vamos ver se tá certo. Letra B, era essa mesmo. Muita gente diz que é pra gente ler a pergunta e as alternativas antes de ler o texto, e às vezes eu fazia isso. Na verdade eu me adaptava às questões. Se a questão tivesse um texto gigante, eu dizia, não,
Peraí, deixa eu ler a pergunta aqui. Se a pergunta fosse pequena, eu lia o texto, mas se eu não tivesse entendendo nada do texto, eu já partia para a pergunta, que é para ler o texto já procurando a resposta. Isso também varia de acordo com o tempo que eu tenho para fazer a prova, né? Uma coisa que acontecia muito comigo é que eu fazia metade da prova de português, aí eu ia fazer a prova todinha de matemática e voltava para terminar português. Nessa hora que eu voltava era muito normal eu ter pouquíssimo tempo para resolver as questões, então eu nem lia os textos. Eu, ia direto na pergunta e ia lendo as primeiras frases de cada parágrafo, já desesperado procurando a resposta. Então é assim que eu faço as questões, gente. Eu leio o texto e eu vou eliminando as alternativas, começo eliminando as questões que não tem nada a ver, depois você vai eliminando as alternativas que você vê que se distanciam um pouco do que o texto diz ou que a questão pede, ou mesmo que se tiver outra alternativa que pareça ser mais correta. Então foi isso, gente. Respondi suas perguntas. Tenham em mente que nem tudo que eu falei aqui se aplica para todo mundo, porque isso é subjetivo, né? Vai de cada pessoa e de cada realidade também. Mas eu estou me sentindo muito mais youtuber agora. Espero que tenham gostado e até a próxima.